Olá, tudo bem? Graça e paz. Eu vou colocar um vídeo aqui de um local que eles chamam de igreja, mas que na verdade são sinagogas de Satanás. Por quê? Sinagoga é onde fazem a leitura da lei, as leis de Moisés, e Satanás é todo aquele que se opõe à doutrina do Cristo ressuscitado. E eles dizem que neste lugar está o poder de Deus, que essas manifestações são manifestações do Espírito Santo. Mas nós sabemos, nós, o povo da graça, nós, os que vivemos por fé, nós que somos descendentes da promessa que Deus fez a Abraão, nós sabemos que o poder de Deus está no Evangelho. Pois assim, Paulo disse aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, o poder de Deus está no Evangelho. Mas infelizmente, devido à falta de conhecimento, à falta de entendimento, muitos seguem a essas doutrinas fantasiosas, a estes fantoches que se dizem pastores, pregadores, líderes religiosos. Então eu vou colocar esse vídeo, ele está desfocado por causa de direitos autorais, e eu quero que você tire as suas próprias conclusões, se você acha que o poder de Deus está em um lugar desse. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Assista o vídeo. Veja se você, com a sua mente de Cristo, a sua mente ativada, você pode acreditar que um lugar desse tem poder de Deus. Tem sim, poder de Deus com D minúsculo. Tem poder de Mamon, o Deus da riqueza, segundo a mitologia antiga, segundo a crença dos antigos, mas que infelizmente está dentro desses lugares. As irmãzinhas rodam, elas caem no chão, são humilhadas, são feitas escravas, servos desses cães. Não tem a mínima revelação do Cristo ressuscitado. E são esses que ficam por aí anunciando que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar. E se as pessoas não estiverem dentro desse alçapão, que eles chamam de igreja, as pessoas não serão arrebatadas. Assim dizem eles. Mas se você depois tiver curiosidade, aí mesmo no YouTube, no Google, procura aí terreiro de Umbanda, de feitiçaria. A dança é a mesma que você está vendo aqui. É a mesma coisa. É a unção no telefone, é ficar girando, é a mão para trás. Olha que absurdo. Dá uma olhada. Isso aqui. Dá uma olhada. Isso aqui pulando. Parecendo um cabrito na chapa quente pulando. É uma coisa ridícula isso. Isso aqui dá asco. Isso dá ânsia, dá nojo de ver o negócio desse aqui. Eu peço desculpa, mas eu fiquei olhando esses vídeos ontem, e dias eu venho olhando, eu falei, não, eu vou postar e vou perguntar aos nossos irmãos aí que está inscrito, que está acompanhando, o que acha disso? Isso é poder de Deus? Isso tem um espírito do Deus vivo num negócio, numa lambança, numa palhaçada, de uma papagaiada dessa? É isso que ele chama de poder de Deus? Pelo amor de Deus, é isso? Isso não passa de, como nosso irmão Geraldo fala, macumbogério. Isso aqui é a feitiçaria dentro das chamadas igrejas. É o espírito do engano, do erro, que Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 10 em diante. Por este motivo que Deus envia a operação de erro, para darem crédito à mentira. Por eles não acreditarem na revelação do Cristo ressuscitado, eles ficam vivendo nessas mentiras, nessas papagaiadas, e anunciando que Jesus está voltando. Mas Paulo disse aos Coríntios, veja o que Paulo disse aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32. Veja o que Paulo disse. Eles não dão atenção a esses versículos. Eles ficam por aí, falando os balabachúria, os cantarábias, tendo possessões de espírito, falando que é poder de Deus, falando que estão sendo batizados pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver. Veja, Paulo disse assim, ó, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Naqueles dias, antes do ano 70, eles profetizavam, eles evangelizavam, porque era para preparar os irmãos que iriam passar pelo juízo do ano 70. Porém, eles tinham domínio dos espíritos. Quando o Espírito Santo falava em glossa e idioma,
em língua estranha, estrangeira, de um povo para outro povo, falava, mas com o controle do profeta, do que estava profetizando. Não era algo assim que a pessoa é manifestada, recebe uma manifestação e ali fica em transe, ela não lembra de nada. Ah, não, eu fui batizada com o Espírito Santo, eu comecei a falar balabachúrias, cantarábias, vassoura que voa, vassoura que anda e tal. Eu não lembro de mais nada, eu só sei que eu fui batizado do Espírito Santo. Mas aqui fala que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então não é o espírito que domina a pessoa, mas a pessoa que domina. Isso naqueles dias que existia profecia, que existia profetas, que falavam, que evangelizavam da vinda do reino de Deus pelo Espírito da graça. Hoje em dia, depois do ano 70, está lá em Hebreus, eu falo isso direto, capítulo 8, versículo 10 e 11. É o próprio Deus quem ensina as pessoas, ninguém mais, eu não consigo te ensinar. Então, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Como então que num negócio desse aí, a pessoa vem falar que aquilo ali é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus? Se a pessoa não lembra de nada, se a pessoa fica rodando igual um peão, se a pessoa fica com a mão na orelha, a pessoa rola no chão. Eu vi um vídeo, a unção do cachorro, eles ficam grunhindo, latindo e assim de quatro no chão, parecendo cachorros. Diz que é a unção do cachorro. Veja a que nível está os que anunciam que Jesus ainda vai voltar. Veja você, é uma vergonha. Aí tem um canalha desse, um filhote de lobo desse, às vezes entra no comentário e ainda chama a gente de herege, falso profeta, filho do demônio. Se os que anunciam a graça de Deus são filhos do demônio, são hereges, e essa corja que faz um negócio desse, que se submete a isso, que não tem domínio dos espíritos que ficam por aí manifestados? Diferença que tem desse tipo de manifestação, desse tipo de poder de Deus que eles dizem, para um terreiro de umbanda, para aqueles que praticam a feitiçaria, que é uma obra da carne. Eles acreditam que são entidades, mas aquilo ali é o espírito de erro, o espírito de engano, que o próprio Deus coloca nesses lugares para eles darem crédito. Da mesma forma que Deus coloca esses espíritos na feitiçaria, porque eles praticam obras da carne, a mesma forma Deus coloca dentro dessas chamadas igrejas pentecostais, principalmente, achando que aquilo é o poder de Deus. Mas se você colocar na balança, é a mesma coisa. É a mesma coisa de 1 Reis, capítulo 22, quando fala dos 400 profetas de Acabe. Deus perguntou quem é o espírito que vai colocar a mentira nos 400. Aí um espírito falou daqui, outro dali. Aí um falou, não, eu vou lá. O que você vai fazer? Perguntou o Senhor dos Exércitos. Ele disse, eu colocarei a mentira na boca dos 400 profetas de Acabe. E ele subirá a Ramote Gileade, será morto. Assim ocorreu naqueles dias, assim ocorre nos dias de hoje. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Eu estou falando pelo Espírito da graça. Se eu quiser fechar minha boca, eu fecho. Se eu quiser abrir a Bíblia e começar a ler ela aqui e não falar mais nada, eu paro. Se eu quiser dar um pause nesse vídeo, que eu pauso. Se eu quiser louvar, eu fico louvando. Querendo parar, eu paro. Eu não quero mais louvar, hoje eu quero ouvir uma música sertaneja. Eu ouço a música sertaneja, eu canto a música de Chitãozinho e Chororó. Porque eu tenho o domínio, Deus dá isso, esse livre-arbítrio. Essas pessoas, tanto da feitiçaria, quanto dessas chamadas igrejas que ficam rodando igual peão, dizendo que isso é poder de Deus, isso daí, eles não têm domínio do seu espírito. Por que não têm domínio do seu espírito? Porque o que está neles vem do Criador de todas as coisas. Então, essas pessoas, elas são servas, elas são escravas dessas manifestações. E dizem que é a unção de Deus. Dizem que o Espírito Santo baixou. O outro fala lá que o Espírito da pombagira baixou. Aqui na chamada igreja, diz que é o Espírito Santo que baixou. Aqui na feitiçaria, diz que é a pombagira que baixou, tranca-rua. Tudo cegueira. O ser humano, eu acredito que é o objeto, é a coisa mais fácil de ser manipulada, sabia? É a coisa mais fácil de ser manipulada. Milhares de pessoas, milhões de pessoas têm vivido nesses enganos há séculos. Pessoas morrem, pessoas vivem 60, 70 anos acreditando nessas manifestações sendo o poder de Deus ou sendo o espírito de quem já morreu. Morrem levando isso com eles. Vão para a sepultura levando isso com eles, achando que tiveram uma vida
consagrada, achando que tiver uma vida, sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus nessas manifestações, achando que isso daí era o poder de Deus. Quando ela chega na casa dela, é fome, é miséria, é doença, é briga, é desarmonia na casa, casamento que não vale nada, porque o marido quer impor as leis de Moisés na mulher. Em certas denominações, as mulheres não podem pregar, não podem anunciar, porque está na lei. Veja no 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Veja, Deus não é Deus de confusão. E no vídeo que eu te mostrei, tem harmonia? Não é confusão? Não, o espírito do engano, do espírito da confusão que está ali, é uma que roda no chão, outra que rodopia, outra que põe a mão na orelha, outra que quer subir numa coisa. É o que está com o microfone lá, o cão guloso, pulando, sapateando. 34. Que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Então, as mulheres não podiam falar antigamente, porque era mandamento da lei de Moisés. As mulheres, quando fossem nas sinagogas, não podiam abrir a boca, não podia falar nada. Mas na graça do Cristo ressuscitado, ela pode anunciar isso para quem ela quiser. Anunciar que Cristo vive nela, anunciar Cristo reina em sua família. Ela é livre. Cristo chamou tanto os homens quanto as mulheres a viver na liberdade de não mais cumprirem as leis de Moisés. Então as mulheres são livres. Então, não saindo, não perdendo o foco, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. E nesse vídeo, meu amado, que eu te mostrei, não tem domínio nenhum. Aonde está o domínio aqui? Fala para mim. Aonde é que se houvesse profeta neste lugar aqui, onde foi gravado esse vídeo, que domínio que estava tendo? Pessoas aqui, ó, em transe, no chão, olha, rodando, olha que coisa humilhante. Mulheres saem, olha essa daqui pulando, olha que coisa. Olha, fala a verdade. Olha essa rodando. Senhoras sendo humilhadas. Senhoras sendo, olha essa unção do telefone e ela com a mão para trás. Igualzinho no terreiro que eu ia lá na minha tia, lá em 85, 86. Olha que quantos anos faz que eu ia lá, era a mesma rua, dança. E hoje eu vejo isso aqui, ó, nos vídeos, falando que aqui é a casa de Deus. Vamos à casa de papai, buscar a unção do Espírito Santo. Aí eles buscam isso daqui. Eu dou glórias a Deus pelo Espírito da revelação ter me alcançado. Eu dou graças a Deus por um dia eu ter aberto aqui o YouTube e assistido o primeiro vídeo do irmão Geraldo Moraes. Porque quando eu era obreiro de uma denominação, eu também entendia assim, mas eu não tinha força de tomar atitude. Eu lia uma coisa, chegava lá na sinagoga deles, eles pregavam outra. Passaram-se 5, 10, 20 anos, até um dia, passando no YouTube, e achei o irmão Geraldo. Foi que me fortaleceu a confessar, a viver na graça de Cristo, do Cristo ressuscitado. E nisso o Espírito da graça vem a cada dia mais, dando entendimento, dando conhecimento e dando força para que eu venha trilhar no caminho da sã doutrina e passar adiante gratuitamente, como eu recebi de graça, passar gratuitamente a você, meu amado irmão. Se você está no lugar disso, sai fora, vira as costas para esse negócio. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus não está no lugar desse, pois ele não é um Deus de confusão. O Senhor, ele é o Espírito, e o Espírito do Senhor está em nosso espírito. Por isso que nós confessamos que estamos reinando em vida. Nós estamos no reino espiritual de Deus. Carne não, a carne, que é o reino de Deus, não é carne, nem comida, nem bebida, nem sangue, nem bens materiais. O reino de Deus não é nada disso. É amor, paz, justiça. Isso é o reino de Deus espiritual. Amém? Então eu gravei esse vídeo para mostrar somente a respeito dessa palhaçada que eles chamam de poder de Deus. Passar a você o meu entendimento, o meu nojo que eu tenho por isso hoje quando eu assisto. Infelizmente, vídeos como
como o meu, assim, ou dos que pregam a graça, tem que chegar a essas pessoas. Porque ali, não sei todos, mas a grande maioria são filhos eleitos de Deus do Espírito, só que estão sendo enganados, estão sendo roubados, estão sendo manipulados. Então tem que apresentar a graça para essas pessoas para que o véu venha cair, venha ser tirado dos seus olhos. A venda que está deixando essas pessoas cegas tem que ser tirado. E somente pela sã doutrina que conseguimos fazer isso. Então, se esse vídeo foi útil para você, dê um joinha, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não gosta do meu vídeo, mas tem vídeos de outros, principalmente do irmão Geraldo e de vários outros por aí, apresente esses vídeos para uma pessoa que você conheça, que frequenta um lugar desse, para que a pessoa venha a ser livre, venha a ser tirada as algemas que tem escravizado essa pessoa nessa papagaiada, nessa humilhação, nesse escárnio, nesta profanação. E ainda um inocente desse ainda tem coragem de: venham para a casa de papai, porque Jesus está voltando. Ainda anunciam. É esse tipo de gente que anuncia que Jesus está voltando. Os crentes desse aqui, eles são tão fanáticos, que, olha, é mais fácil você converter um burro, um animal, um tapa, sabe que tapa assim que vai só em frente, é mais fácil você converter aquilo do que às vezes uma pessoa que a mente disso aí tá tão engessado, tá com concreto, olha, com concreto olha, um por um, vamos dizer assim, porque é difícil a graça de Deus entrar ali só por Deus, só mediante o Espírito Santo de Deus, porque olha, se você apresenta assim, eles são tão fanáticos, eles são tão perturbado por essas manifestações, achando que aquilo é poder de Deus, que, olha, é só Deus mesmo para fazer isso. Amém? Mas, como estamos aqui anunciando gratuitamente, sem interesse algum, nós podemos apresentar, assista um vídeo desse fulano aqui, assista, quem sabe. Assista esse aqui, do irmão Geraldo, assista esse aqui do irmão do canal Colírios da Graça, assista esse aqui, Irmãos em Graça, assista esse aqui da irmã Isa, assista esse vídeo aqui do irmão Elcio Jesus e outros aí, tantos nomes que a gente nem sabe, né? Assista, quem sabe assim uma pessoa dessa se liberta dessas amarras, dessa maldita religião. É isso daí, que o ano passado ficou 90 dias fechado, ficou a paz, o clima, o ar, o ambiente, a atmosfera ficou limpa. Foi liberar de novo para abrir, volta essas palhaçadas tudo de novo. Aí depois vem terremoto, vem tsunami, vem pandemia, peste. Por que Deus faz isso? Por que Deus permite acontecer essas coisas? Permite acontecer essas coisas justamente por essas palhaçadas, por essas pessoas incrédulas, por essas falsas pregações. Por isso é que acontece desgraças no mundo. E não é de hoje, sempre vai ter. Porque sempre vai ter pessoas carnais. Sempre pessoas achando que isso aqui, que eu te mostrei esse vídeo, é poder de Deus, é manifestação do Espírito Santo. É a profanação dizendo que a água de uma piscina é que purifica uma pessoa. É menosprezando, quando fazem isso, está menosprezando aquele sangue que verteu da cruz. Quando eles dizem que é a água que purifica uma pessoa. É muita cegueira. Meu amado, olha, me desculpa, que não era para demorar tanto esse vídeo, era apenas para me mostrar o vídeo, comentar alguma coisinha, mas passou muito do limite. Me perdoe. Amém? Então eu vou encerrando por aqui. Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.